Isso, já estamos gravando, então, agora eu vou projetar a nossa tela, compartilhar a nossa tela com vocês, tá ok? Opa, fiz só um minutinho, que eu é que fiz coisa errada aqui, vou voltar aqui. Área de trabalho. Ok, tá. Vocês estão visualizando o que está projetado aqui, Maria Eduarda? Sim, dá para ver. Dá para ver? Dá. Tá ok? A gente tinha, né, na última aula, segunda-feira passada, trabalhado aquela parte de densidades. Confere que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos aqui discutindo... Opa, no lugar errado. Só um minutinho. Né, esse gráfico de densidade da água, não foi isso? E aí a gente vai, então, hoje começar resolvendo, né, dois exercícios aqui, que está na página 46. Então, os exercícios que a gente vai estar aqui de fixação, exercícios simples, né, de fixação de conteúdo, página 46. Quem está com o livro aí, tá? Pode seguir aí também na página 46, então. É o exercício número 5 que nós vamos começar a resolver, tá bom? Que é dentro, né, nós temos aqui na página 46, e estou olhando aqui no livro, 45 e 46. No total, nós temos 7 exercícios, tá? E esse é o número 5, que é um exercício, né, simplesinho, mas é de aplicação do conceito de densidade. Quem gostaria de ler para nós o enunciado aí, que está conseguindo visualizar? Deixa eu só até dar uma aumentar um pouquinho, né? Parece que está meio... Sim, melhorou um pouco? Quem gostaria de ler para nós o enunciado do exercício? Vocês vão brigar, não. Pode ser um por vez. Quem é que gostaria? Pode ser você, Maria Eduarda. Então, por favor, você pode fazer a leitura do exercício? Posso. Ótimo, obrigada. O etilenoglicol é um aditivo utilizado no radiador dos automóveis para auxiliar no arrefecimento, resfriamento do motor. Isso. Suponha que uma pessoa precise de meio litro desse líquido para colocar no radiador de seu carro, mas não disponha de nenhum medidor de volume. Sabendo que a densidade do etilenoglicol é de 1,11 gramas por centímetro, 3 ali? Centímetro cúbico, isso mesmo. Tá. Proponha um procedimento que permita medir adequadamente o volume do líquido. Ok? Então, entendemos o enunciado? Ó, ele tem lá, né? Ele deu, inclusive, a aplicabilidade desse etileno-glicol, é um aditivo, né? Quem já viu aí seus pais aí, né, utilizando aditivo, né, em carro. E esse aditivo, na verdade, ele é utilizado exatamente lá no radiador, né, para ter a parte de resfriamento do motor, tá? E ele precisa acrescentar o quê? Meio litro. Então, meio litro é o volume, não é? É o volume. Meio litro. Meio litro são o quê? 500 ml. Né? Meio litro são 500 ml. Lembrando, né, lá daquelas conceitos de mudanças de unidades de medida, transformações, melhor dizendo, né? Ó, 1 ml equivale a quantos centímetros cúbicos? Vocês se lembram disso, dessa transformação? 1 ml equivale a quantos centímetros cúbicos? É a mesma coisa, né? 1 ml é 1 centímetro cúbico. Essa relação é importante. Então, 1 ml, 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, eu posso escrever em ml ou eu posso escrever em centímetro cúbico, certo? São
não tenho que fazer nenhuma divisão ou multiplicação pela potência de 10. É o mesmo valor. Ótimo. Então, no caso aqui, eu poderia também escrever 500 ml. Poderia ser o volume dado em o quê? Centímetro cúbico. Então, seria o quê? 500 centímetros cúbicos. Pode ser assim também, não pode? O que vocês acham? Sim, Posso sim. deixar dessa forma? Sim. Hã? Aham. Sim, sem nenhum problema, né? Tá claro até aqui? Ok. Ele deu um outro dado, né? Eu vou colocar ele aqui também. A densidade. O que é a densidade do etileno glicol que ele deu para nós? Ela vale quanto? Ó? 1,11 gramas por centímetros cúbicos. Esse é o valor da densidade, né? Então, vamos lá. A gente agora tem os dados aí. Então, todos os dados para a gente fazer a resolução do nosso exercício. Como é que seria, então, a resolução do nosso exercício? Lembrando de uma outra coisa importante aqui, né, que a gente não pode esquecer, é que a densidade, né, a densidade, o que era a densidade mesmo? Era uma relação entre o quê? Massa e volume. Isso, massa por volume, certo? Densidade é uma relação entre massa e volume. Tá. Então, ok. Então, agora nós vamos tentar resolver o exercício. O que ele quer mesmo, pessoal? O que vocês entenderam? O que é o propósito do exercício? O que ele precisa? Proponha um procedimento. Certo? Então, o que a gente propõe? Um procedimento que permita medir adequadamente o volume do líquido, que ele precisa colocar 500 centímetros cúbicos, ou seja, 500 ml de etileno glicol lá na parte do radiador para resfriamento, né? E ele não tem como mensurar isso, mas ele tem uma balança para medir essa massa. Então, o que eu teria que fazer? O que eu tenho que descobrir? Qual é a massa de quanto? De 500 centímetros cúbicos. Quanto que mede, né, se eu pegar 500 centímetros cúbicos e medir a massa dele, qual que vai ser o valor? Esse é o X da questão. Como é que eu faço isso? Alguém resolveu esse exercício já? Ou alguém tem uma ideia como a gente faz para resolvê-lo? No caso, você dividiria o 500 por 1,11? Seria isso? Eu não sei. Certo. Então, vamos lá. Ó. Vamos montar, então. É uma regrinha de 3 simples. Ou eu jogo na equação. Mas o que você acabou de falar aí. Vamos montar a equaçãozinha de regra de 3. Ó. Eu sei. Tá aqui, ó. A unidade aqui, ó. 1 centímetro cúbico tem qual massa de etileno glicol? Se eu pegar 1 centímetro cúbico de etileno glicol e medir a massa, vai dar 1,11 gramas, que é a densidade. Então, ó, 1 centímetro cúbico de etileno glicol tem 1,11 gramas. Mas eu não quero 1 centímetro cúbico de etileno glicol. Eu quero qual o volume de etileno glicol? 500 centímetros cúbicos. Vai ter qual massa? Daí, né, eu venho. Centímetro cúbico, né? É a regrinha de 3, não é assim? Multiplicando cruzado aqui. Como é que eu vou ter, então? Como é que fica? Ó, montando a equaçãozinha. X vezes o quê? 1 centímetro cúbico é igual ao quê? 1,11 gramas vezes 500 centímetros cúbicos. Confere? Tá claro aí ou não? Tudo bem? Equaçãozinha né? Descobrir o valor da variável. Como é que vai ficar, então? X é igual, ó,
1,11 gramas. Estou fazendo com todos os passos, mas você não precisa fazer isso, né? Vezes, né? Aqui eu vou fazer um... Ixi, ficou feio. Deixa eu apagar isso aqui. Só um minutinho. Tá chovendo aí, pessoal? Não, né? Não. Oh, tem essa novidade aí, não? 500, então, ó, centímetros cúbicos, né? Dividido por quanto? Ei, o tracinho ficou horrível aqui. 1 centímetro cúbico. Não é lá? Tá multiplicando, passa dividindo. O que eu faço com centímetro cúbico e centímetro cúbico? Ó, esse centímetro cúbico corta com esse centímetro cúbico, né? E como é que eu faço, então? Ó, o valor de x vai ser quanto, pessoal? Me ajuda aqui. 1,11 gramas vezes 500, vai dar quanto? Quanto que dá 1,11 vezes 500? 555. 555 o quê? 555 o quê, pessoal? Centímetros cúbicos? Acho que sim. Não. Centímetro. Não. Gramas é centímetro cúbico. Mas o centímetro cúbico eu não cortei com centímetro Seria o cúbico? gramas. Então, só sobrou gramas, é a unidade que eu preciso. Eu não queria saber qual é a massa correspondente a 500 centímetros cúbicos. Qual é a massa correspondente a 500 centímetros cúbicos? 555 gramas. Então, se eu pegar 555 gramas e medir na balança, eu vou estar medindo qual volume? Os 500 ml, ou seja, o meio litro que eu preciso para colocar lá no meu radiador de aditivo. É uma simples resolução à base do quê? Do conceito de densidade. Se eu tenho o valor da densidade, ó, se eu tenho a densidade e tem uma das variáveis, massa ou volume, que eu quero, eu vou descobrir o outro, certo? Então, isso aqui que eu fiz, né, a resolução numa regra de 3, é a aplicação da fórmula. Se eu tivesse colocado 1 gramas por centímetro cúbico, o volume que eu quero, que eu preciso, 500 centímetros cúbicos, eu ia multiplicar densidade por volume e eu ia achar a massa, que é exatamente isso aqui que eu acabei de fazer, certo? Mas, quando a gente esquecer a fórmula, a gente faz a regra de 3, que é muito mais simples, né? Então, são duas maneiras de resolver o exercício. Aplicando a equação direto, ou, na verdade, a regra de 3, que nada mais é do que a forma de uma forma raciocínio lógico dentro da matemática. Tá claro isso, pessoal? Alguma dúvida na resolução desse exercício? Alguém não conseguiu entender essa resolução? Todos compreenderam? Sim. Professora, só Sim? essa passagem de 1 centímetro cúbico que virou 1,11 gramas, como é que você fez? Eu não entendi muito bem. Não, primeiro eu coloquei, eu peguei os dados do exercício. O volume que ele precisa é 500 ml. Tudo bem até aí? 500 ml é igual a 500 centímetros cúbicos. Como é que eu cheguei nessa relação que 500 ml é igual a 500 centímetros cúbicos? Porque 1 ml é 1 centímetro cúbico, certo? É a transformação de unidades. Agora, esse densidade é 1,11 gramas por centímetro cúbico. Foi o valor que ele deu para nós aqui no exercício, certo? Então, foi lá que eu fiz, ó. Peguei 1 centímetro cúbico é igual a 1,11 gramas, que é a densidade. Isso aqui é o valor da densidade. Ah, ok. 1 centímetro cúbico é se eu pegar 1 centímetro cúbico de etileno glicol e medir a massa, vai ser 1,11 gramas. Mas eu não quero 1 centímetro cúbico, eu quero quantos? 500 centímetros cúbicos. Então, X. Montei uma regrinha de 3 simples. E aí é só resolver a equaçãozinha. Tá certo isso?
Então, esse valor de 1,11 gramas por centímetro cúbico é a informação da densidade que ele nos forneceu. Que é um valor o quê? Experimental. Aqui ele não deu, né, uma determinada temperatura que ele deve ter medido isso aí, só que ele não informou qual foi o valor da temperatura, mas aqui não precisou, porque ele falou nas condições, quer dizer, na mesma condição. Tá claro? Entendeu isso ou não? Entendi. Consegui, entendeu? Ok. Então, ninguém mais com dúvida, pessoal? Então, esse é o exercício número 5, tá? Vamos passar, opa, pulei aqui. O exercício número 6, deixa eu só aumentar ele aqui um pouquinho, também tá lá na página, na mesma página. Vou dar uma estendida nele aqui, depois eu vou diminuir, porque eu preciso resolver ele aqui na lousa mesmo, né? Quem é que quer ler para nós? Pode ser você, Maria Eduarda? Pode. Analise Então, o gráfico. Pode começar a ler? Isso, ok. Pode, por favor, obrigada. Analise o gráfico e a imagem abaixo. Efeito do percentual de sal, salinidade, da densidade da água a 15 graus Celsius. Com base nas informações fornecidas por eles, explique por que um ovo afunda em um copo com água da torneira, mas flutua em um copo com água salgada. B. Determine as densidades da água quando a porcentagem de salinidade for 15% e quando for 30%. C. Qual é a relação do gráfico apresentado com a imagem da pessoa do Mar Morto? Isso, então, são 3 perguntas, tá? Eu vou só diminuir aqui um pouquinho para a gente tentar resolver aqui ao lado, tá? Então, vamos lá. A Maria Eduarda já leu aqui, então agora a gente pode aumentar um pouquinho a questão. Bom, então, ó, a primeira pergunta. Explique por que o ovo afunda em um copo com água da torneira, mas flutua em um copo com água salgada. Então, o que é isso? Vamos entender a pergunta. Eu não sou uma boa desenhista, não, mas vamos lá. Vou desenhar aqui, vou tentar fazer aqui um copinho para nós. Faz de conta que isso aqui é um copo, tá? E aqui é um outro copo, são 2 copos. Ai. 2 copinhos aqui. E aí ele fala, ó, que aqui, vou colocar um ovinho aqui, ó. Opa, sem caneta, né? Não vai ter jeito. Vou fazer um ovo aqui. E vou fazer um ovo. Na verdade era o contrário, mas tudo bem, gente. No fundo aqui. Faz com essa bolinha aí um ovo, tá bom? E aí ele fala assim, ó. Explique por que um ovo afunda em um copo com água de torneira. Então, isso aqui seria o quê? Seria H2O. Só H2O. Vou colocar assim, ó. Água no estado líquido, né? De quê? Torneira. Certo? Essa condição aqui, torneira. Então, explico porque o ovo afunda em um copo de água com torneira, mas flutua em um copo com água salgada. Então, essa questão aqui, ó, seria o quê? H2O mais sal. Certo? Então, eu tenho essas 2 condições. Por quê que o ovo está flutuando quando eu tenho água mais sal e ele afunda quando eu tenho água normal, água líquida de torneira? Qual seria a explicação nossa em relação a isso? É porque o ovo, ele é mais denso que a água da torneira e menos denso que a água do mar, que a água salgada, justamente por causa do sal que deixa a água mais densa. Exatamente, certo? Então, se eu tenho só água de torneira, o ovo é menos denso. E quando eu acrescento sal, aí o ovo já é o quê? Quer dizer, no contrário, né? Aqui, água de torneira, o ovo é o quê? Mais denso. Ai, professor, hoje está dormindo. E quando eu tenho a água mais o sal,
né? Então, aí ele torna-se menos denso e aí ele vai flutuar. Exatamente o que a nossa colega falou. Tá claro isso, pessoal? Tranquilo? Ok. Sim? Agora a questão número B. Ó, determine as densidades da água quando a porcentagem de salinidade for 15%, quando for 30%. Bom, aí isso aqui a gente vai para o gráfico, né? Então, vamos lá no gráfico. Ó, 15%. No eixo X, eixo das abscissas, eu tenho o grau de salinidade em percentual. No eixo, eixo X, né? No eixo Y, na verdade, a abscissa aqui ordenada, troquei, é da densidade, eixo Y, né? Em quilogramas por metro cúbico. Então, vamos lá, vamos projetar. Ó, 15% de salinidade. Eu vou aqui, eu não tenho régua, mas vocês fazendo aí com a régua, vai sair certinho, né? E projeta lá no eixo Y. Vai ser próximo aí, né? De quanto? 1,010, o quê? Quilogramas por metro cúbico. Então, quando o percentual de salinidade é 15%, ok, pessoal? A densidade é o quê? 1,010 quilogramas por metro cúbico. Quando o percentual de salinidade for 30%, o que eu faço, colegas? Ó, projeto aqui. Né? E projeto aqui. Entre o que? 1,020 e 1,025 quilogramas por metro cúbico. É 1,0 acima de 1,020 e menor que 1,025. É maior do que 1,010? Sim ou sim? É maior, não? Maior, lógico. Então a densidade está aumentando, certo? Conforme eu aumento também o que? O grau de salinidade. Então, conforme eu aumento o grau de salinidade, a densidade aumenta. Se eu pegar o valor de 35%, como é que vai ser o de 35% de grau de salinidade? Olha lá, é superior aqui a 1,025. E assim por diante. Por isso que eu tenho aqui, né, uma curva crescente, né? É uma exponencial crescente, na verdade, aqui, exatamente porque, conforme eu aumento o grau de salinidade, eu aumento a densidade. Foi o que a gente viu aqui. Se eu tinha só água de torneira, eu tinha uma densidade menor, né? Agora, se eu tenho água mais sal, a densidade da água é maior. Então, é isso. Então, são os valores aí. Tá claro isso? É só fazer a análise do gráfico. E a última pergunta é a seguinte: qual é a relação do gráfico, né, apresentado com a imagem da pessoa no Mar Morto? Olha lá, essa fotinha aqui, ó, é de uma pessoa boiando nas águas do Mar Morto, em Israel, em 2013, certo? Olha lá, a carinha dele de feliz. Tá feliz, não tá? Olha lá o sorridente, ó. A pessoa, se estivesse quente igual foi esse final de semana, e ele aí tomando uma aguinha de sal, né, um banho de spa, e flutuando. Por que ele está flutuando, colegas? Porque nesse caso, menos denso que a água está mais densa que ele. Isso, porque a densidade da água do Mar Morto é maior que a densidade do corpo humano. Consequentemente, o corpo vai o quê? Flutuar, certo? Com uma grande facilidade. Tá certo isso, pessoal? Ok? Tá? Então, essas são algumas aplicações, né, conhecimentos da equação da densidade para que a gente possa fazer as resoluções, tá? Então, os senhores agora têm aí, eram 7 exercícios, os 7 exercícios eu resolvi 2, vocês têm aí 5 exercícios para vocês, quem não resolveu ainda, resolvê-los, tá? Exercício de fixação do conhecimento. Alguma dúvida? Em qual página, professor? Só... Esses exercícios estão na página, ó, eu vou ter que colocar aqui, bem lembrado. A página, né, de resolução desses exercícios, esses 5 exercícios, é a página 45 e 46. Lembrando, senhores, que não tem que me encaminhar nenhum exercício por enquanto.
Os exercícios que vocês vão encaminhar vão aparecer lá na plataforma Moodle, um link para ser resolvido no Teams. Eu ainda estou executando essa resolução. Eu estou igual vocês. A gente passa cada dia eu estou estudando e aprendendo a fazer uma coisa nova aqui. Não está fácil também, não. O aprendizado é árduo. Né? Como diz, aprender é dolorido. Tá? Ainda mais eu que não sou da geração tecnologia igual vocês. Mas eu prometo que até sexta-feira esses exercícios vão estar lá no Moodle para vocês, tá? Resolvendo. Não vão ser uma quantidade enorme de exercícios, mesmo porque eu não consigo também elaborar muitos exercícios, né? E o tema também não é tão vasto assim, porque nós já trabalhamos 2 temas com vocês. Quais foram? E hoje eu vou entrar no terceiro. E aí os exercícios vão trazer, na verdade, um apanhado do primeiro, segundo e terceiro tema. Né? Quais foram os temas que nós trabalhamos até agora? Estou fechando o segundo tema agora. O etanol e sobre densidade. Na verdade, a gente falou, né, com relação... os álcools, né? A questão de aplicações, né? Vocês viram que o tema que nós estamos trabalhando, ele está sempre em cima da questão do quê? De combustíveis. Né? E aí, dentro, né, da primeira questão, a gente discutiu como teríamos que fazer a obtenção, né? Como faríamos para obter álcool etílico. Está bem aplicado esse tema, né? Porque é uma das substâncias que vocês estão mais utilizando no dia a dia de vocês, não é? Aqui a gente poderia mudar um pouco, né, o livro Ciscato, né? Porque ele começa falando a obtenção de álcool etílico, etanol, né? Como combustível, né, partindo da cana-de-açúcar. Esse é o tema de trabalho nosso, tá? Que ele vai pendurar aí por alguns dias. Eu gosto desse livro porque ele trabalha com o tema, e dentro do tema a gente aplica os conceitos da química, tá? Por isso que eu trabalho em cima do livro. Que é assim que vem o Enem, né? Não tem outra forma. Então, mudou muito essa perspectiva de trabalhar conteúdo. E depois, logicamente, ele trabalhou a densidade. E aí, qual que foi o assunto da densidade? A gente utilizou o etanol como exemplo. Né? Só que aí eu ia mudaria um pouco lá o tema do Ciscato. Se eu fosse reescrever o livro, diria assim, ó, álcool etílico, etanol para higienização da mão com relação à Covid. Teria mais ainda, né, interessante hoje, né? Na atual conjuntura que nós estamos. Mas vamos lá, então. Fechando, então, esse tema aí, a gente começa agora na página 47 do livro de vocês. Então, quem está com o livro aí, pode abrir aí na página 47, tá? Vou também aqui trabalhando a questão de quê? Só um minutinho que eu acho que eu pulei um pedaço. Não é aqui, não. É aqui, ó. Mas é página 47, que eu pulei o tema. É o tema 2, né? Estudo da volatilidade e das temperaturas de fusão e ebulição. Deixa eu colocar a página aqui, porque senão fica ruim. Página 47. Tá ok? Maria Eduarda, você hoje foi eleita, né, para fazer a leitura. Você foi privilegiada. Olha que coisa interessante. Você pode ler para nós esse primeiro parágrafo, Maria Eduarda, por favor? Nos motores de combustão interna, o combustível precisa primeiramente vaporizar para, em seguida, na presença de certa quantidade de ar, participar da reação de combustão, iniciada por meio de uma faísca. Além dos produtos formados, a liberação de energia, que é usada, em parte, para movimentar o automóvel. Neste tema, serão exploradas a facilidade de vaporização de alguns combustíveis e a importância dessa propriedade na partida do motor. Então, eu não sei se vocês se lembram, né, daquele primeiro tema lá de obtenção do álcool etílico, nós falamos do programa ProAlco, falamos que inicialmente foi uma situação complicada quando implementaram os primeiros motores, né, veículos automotores movidos a álcool combustível, né? O álcool combustível é o álcool etílico. Qual que é a forma do álcool etílico? Vocês se lembram? C2. C2H6O. E C2H6O, que é o álcool etílico, que é o etanol. É um dos tipos de álcoois, que é um caso que nós usamos com maior frequência, né? Mas nós temos outros tipos de álcoois. Bom,
e que um dos grandes problemas é que o carro, né, em dias frios, principalmente, não pegava. Né? Foi um fracasso, né, na década aí de 80. E aí depois foi voltar novamente o veículo, né, saiu do mercado, e aí, logicamente, voltou aí no início de 2000, né, já com uma outra perspectiva. E aí é o que nós temos hoje, né, com relação ao carro Total Flex, que hoje é o que tem no mercado aí, é o carro Total Flex, né. Mas e aí, professora, por que foi um fracasso? Sabe por que foi um fracasso, pessoal? Porque o pessoal da engenharia mecânica achou que não precisava de química. Vocês sabiam que eu dou essa aula aqui que eu estou dando para vocês? Vocês estão no primeiro ano, né, colegial. Eu dou aula lá no curso de engenharia mecânica, o mesmo material. Sabiam disso? Lógico, né? O mesmo material não, mas o foco é o mesmo, né? E por causa disso aqui, ó, vaporizar. O que significa isso? Vaporizar. O que é vaporizar? Alguém Quando sabe? ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Estado, é uma mudança de estado físico, então? Isso. Do estado líquido para o estado gasoso? Sim. Alguém tem um outro conceito que gostaria de socializar conosco? Bom, nosso colega está certo, é uma mudança de estado de agregação, certo? E quando para que eu preciso numa combustão lá interna do motor, eu preciso que o combustível esteja na forma o quê? Vaporizada. Para que ele entre na reação de quê? De combustão, logicamente com o oxigênio, reação de combustão, né? E ela inicia a partir de uma faísca, e aí, logicamente, tem a liberação de energia e faz com que o meu veículo movimente, tá? E aí eu vou perguntar, então, quanto mais é fácil de vaporizar esse combustível, melhor ou pior? O que vocês acham? Ou tem um meio termo, professor? Eu acho que tem um meio termo, professora. Então, vamos ver o que aconteceu aí com relação ao álcool etílico, tá? Então, foi esse, o nosso tema é esse, tá vendo? Nós continuamos trabalhando o quê? Com álcool etílico. Nós vimos a obtenção do álcool etílico, vimos a densidade do álcool etílico, e agora nós vamos falar da volatilidade, que é um outro conceito dentro da química muito importante, tá? Evaporação e volatilidade. Eu vou aumentar aqui para a Maria Eduarda, porque senão ela não vai conseguir ler. Depois eu volto para eu usar a lousa. Pode ser assim? Para ficar mais nítido aqui, eu aumento um pouquinho. Consegue visualizar bem, Maria Eduarda? Eu vou pedir para você ler para nós o primeiro parágrafo, até aqui. Ok. Foi apresentado no tema anterior uma das propriedades que torna possível a distinção de uma amostra de água de uma amostra de etanol. O valor da densidade desses materiais. Mas essa distinção pode ser realizada também com base na volatilidade desses dois líquidos, propriedade que está associada à facilidade de vaporização e é útil, por exemplo, na obtenção do etanol combustível. Certo? Então, volatilidade está o quê? É associada à facilidade de vaporização, certo? De tornar vapor, né? Mudança de estado físico. Ok. Lê o segundo parágrafo agora, por favor, Maria Eduarda. A vaporização ocorre quando o material, no estado de agregação líquido, é transformado em seu estado gasoso ou de vapor. Considerando a água como exemplo, pode-se elencar 3 maneiras para que essa transformação física ocorra. Então, o que o nosso colega comentou, só um minutinho, aí você já, só fazer esse comentário aqui, obrigada. E o nosso colega fez o comentário, né? Olha, a vaporização, então, é a mudança do estado de agregação líquido para o seu estado gasoso ou de vapor, certo? Foi o que o nosso colega falou. Agora, isso pode ocorrer, e tem 3 maneiras que isso acontece. E vocês já estudaram essas 3 maneiras
lá no ensino fundamental 2, né? Talvez não com esse foco, mas vocês já estudaram. E aqui nós vamos, a Maria Eduarda vai ler uma por uma para nós, e aí depois a gente vai entender qual que é a diferença de uma em relação à outra. Mas todas são mudança de estado de agregação líquido para o estado de agregação gasoso. Todas é isso. Isso é vaporização. Tá? Então, assim, Maria Eduarda, por favor, agora você pode ler as três. Evaporação, ebulição e calefação. O que significa cada uma? Evaporação. Ocorre quando uma peça de roupa molhada é exposta ao sol para secar. Nesse caso, diz-se que a água evaporou. Ebulição. Certo. Pode ser observada aquecendo-se a água na chama de um fogão. O surgimento das bolhas em movimento caótico indica o início da ebulição. Quando a pressão atmosférica é igual a 1 átomo no nível do mar, a transformação acontece a 100 graus Celsius, chamada temperatura de ebulição. Calefação. Ocorre quando a água líquida entra em contato com um material acima de sua temperatura de ebulição. Uma chapa utilizada em lanchonetes, por exemplo. Certo, obrigada, Maria Eduarda. Então, vamos lá, vamos entender cada um. Todos, então, entenderam que é mudança de estado de agregação líquido para o estado de agregação gasoso. Porém, a evaporação, olha lá, vocês fazem isso, colocam uma roupa no varal, uma roupa molhada, né? Se colocasse, por exemplo, ontem, né, 37,7 graus, e aí eu tenho uma corrente de vento, logicamente ontem muito pequena, né? Mas essa parte líquida vai evaporar, vai passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Processo de evaporação. Ah, mas eu vou fazer café, eu coloco lá um recipiente, uma água, e eu vou esperar a água entrar em ebulição. Quando que ela entra em ebulição? A nível do mar, eu tenho que considerar a pressão, e aqui também é próximo a isso, 1 atm, 1 atmosfera a nível do mar. E essa temperatura é em torno de 100 graus. Isso para água pura, né? Nas condições que a gente tem hoje, né? A água a gente fala pura entre aspas. É essa temperatura de ebulição, 100 graus. Então, ela começa a borbulhar e vai passar do estado de agregação líquido para o estado de agregação gasoso. E a calefação? Ah, eu coloquei uma panela lá no fogo, né? Um recipiente lá no fogo para aquecer, e aí eu venho e jogo umas gotículas de água. Já aconteceu isso? Na hora, o que acontece? A água toca no material quente